Alô, amigos, estamos de volta com o Momento Empresarial, que hoje está discutindo a tecnologia para o mercado de capitais. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Rodrigo Santos, que é sócio-diretor da Cedro. A Cedro é uma empresa especializada na área de TI para o mercado de capitais. Bom, Rodrigo, você falava para a gente que hoje, então, com a mudança dos pregões, tanto da Bolsa de Mercadorias, a BMF, Exato. Quanto a Bolsa de Valores, eles se modificaram e estão totalmente hoje informatizados como os padrões europeus e americanos. Agora, você falou no último bloco sobre robôs. Explica para a gente como é que são os robôs, quer dizer, como é que eles fazem as operações no mercado de capitais? Isso aí é até um assunto muito intrigante, né? Todo mundo quer saber como que funciona. Meu pai, por exemplo, não acredita, eu creio que isso funciona, mas na verdade hoje, principalmente no mercado americano, você tem muito robô operando. No Brasil, recentemente, há 3, 4 meses atrás, veio uma corretora de fora, ligou um robô aqui que gerou um problema grave na BMF, que a própria BMF, a estrutura dela não estava preparada para receber a quantidade de ordens que esse robô gera. Ordens são as compras e vendas de ações. Quando você envia uma ordem, tanto na Bovespa quanto na BMF, existe o livro de ofertas, que são as ofertas tanto de compra quanto de venda. Então você pega uma mercadoria, um papel, por exemplo, Petrobras, né? Então você vê lá que na parte de compra tem gente pagando R$40 e na parte de venda tem gente vendendo a 51. Na hora que alguém quiser comprar 51 ou alguém quiser vender a 40, o negócio é fechado, né? Então certo. Você tem as ofertas dali. E o que os robôs basicamente fazem? Eles é um programa, é um software, onde cada empresa, cada corretora, ela cria o seu próprio robô. Existem já alguns algoritmos pré-estabelecidos, onde você só mexe em parâmetros. O que é algoritmos, para o telespectador entender? Claro, o algoritmo é uma sequência de eventos, né, que você programa o robô para fazer. Por exemplo, toda vez que a Petrobras atingir 2 vezes o valor da Vale, então isso quer dizer que indica uma compra, você envia uma ordem de compra para mim. Então isso é um algoritmo, você está dando condições e uma ação. Então existem alguns algoritmos que já são pré-estabelecidos, já existem a ideia, você só muda nos valores, que são os parâmetros. Né? Por exemplo, existe o TWAP, o VWAP, que são o Spread Maker, que são algoritmos já conhecidos, no qual você, por exemplo, você quer comprar uma grande quantidade de dólar, por exemplo. Só que se você for comprar um lote muito grande num determinado momento, você pode causar um problema para o mercado. Então, assim, às vezes você não consegue comprar naquele preço, você compra num preço ruim, então você joga num algoritmo, o VWAP, que ele automaticamente vai jogando, ele quebra essa ordem grande em ordens pequenas e vai jogando de tempos em tempos para chegar no final do dia, você ter comprado na média, mais ou menos. Ter diluído. Exatamente. Então, isso é um algoritmo já pré-estabelecido, onde você só seta o parâmetro, qual que é o tamanho, de quanto em quanto tempo que você vai enviar essa ordem. E o robô? E o robô, isso já são alguns algoritmos. O robô nada mais é que um algoritmo, né, que você faz. Então, você pode... existem empresas que elas veem tendências, por exemplo, basicamente nos índices Dow Jones, Nasdaq, o S&P, que são índices americanos. Algumas usam FTSE da Inglaterra. Então, baseado naqueles valores e baseado no dólar, no índice da Bovespa também, em algumas ações, o robô ele sabe de uma tendência, você programa ele. Só que você tem que dar todas as ferramentas para o robô, você tem que programar ele corretamente. Então ele sabe exatamente, toda vez que aconteceu o Dow Jones cair um ponto e a Bovespa também cair um ponto, por exemplo, isso significa que a Vale vai subir, por exemplo, baseado numa série histórica, ele pega todos os dados, é tudo número. Então, baseado numa série histórica, você programa seu robô para que ele envie ordens de compra e venda e compra e vende sempre no melhor preço, e você vai ganhando de pouquinho em pouquinho
Você acaba que no final do dia você tem um lucro grande. Tá. E, por exemplo, no caso do mercado asiático, por exemplo, que é um mercado importante e que funciona praticamente para nós aqui de madrugada. Exatamente. O robô consegue ter essa interatividade? Como é que funciona? Então, para o Brasil, acho que eles não são muito utilizados, não. Porque quando a gente abre, ela já fechou. É claro que talvez o valor de lá crie, ele pode ser uma pequena variável, uma pequena influência no Brasil. No Brasil, hoje, praticamente todos os robôs estão diretamente ligados com os 3 índices americanos, Dow Jones, Nasdaq e S&P, juntamente com o dólar no Brasil. Né? O pessoal faz muita arbitragem também. O que é arbitragem? A Petrobras, a Vale, essas empresas maiores, elas estão listadas também em Nova York. Só que lá ela é listada em dólar e no Brasil ela é listada em reais. Então, dependendo do momento, é mais barato você comprar aqui e vender lá. Então, isso chama de arbitragem. Você compra aqui e vende lá fora. É claro que para isso, você precisa da taxa do dólar no momento, porque lá, como lá em dólar você paga em reais, você tem que converter o preço. Então, o robô ele fica checando isso. Ele fica dando a taxa exatamente. Na hora que ele vê que está mais vantajoso comprar aqui e vender lá, ele executa automático. Na hora que você tem que zerar a posição, que é quando você compra. Então, você comprou uma quantidade de papéis. A zerar de posição é quando você volta para o zero. Você fica zerado, você fica sem custódia. Então, quando você compra e vende, isso te dá um lucro ou um prejuízo. Então, o robô sabe exatamente. Na hora que está dando lucro, você determina. Toda vez que der 10% de lucro, por exemplo, você já zera a posição. Dá as referências para ele, dá as metas e ele vai trabalhando em cima disso. Exatamente. Aquele dia onde o índice despencou 9%, foi um erro humano, onde uma pessoa ela digitou errado a boleta, e isso, um papel que custava, se não me engano, $50, ele vendeu uma grande quantidade por 30. E isso, o que aconteceu? Deu uma queda grande no mercado e todos os robôs foram impulsionados para sair vendendo, por isso que o mercado despencou de uma vez.